Tarde, gente. Hoje iremos apresentar um trabalho proposto pela professora Priscila de microbiologia sobre fungos. O grupo é composto por mim, Eric Cambuim, por Bruno Ferreira e Franciele Ramos. Então, vou começar falando sobre a micologia. O que é a micologia? Micologia nada mais é do que o estudo dos fungos. Basicamente isso. Os fungos, para quem não conhece, são os cogumelos. Aqui, ó. Os cogumelozinhos. As orelhas de pau. E também temos os bolores. Aqui, ó. Os bolores. E também temos as leveduras. As leveduras é o que faz a fermentação do pão, das bebidas alcoólicas, mas isso eu vou deixar para o Bruno e para a Franciele, que eles vão explicar melhor e fazer um experimento com as leveduras. Então, vou falar um pouco sobre as características agora. Eles são encontrados tanto em ambiente terrestre, eles são encontrados também na água e até mesmo em organismos vivos. Eles são heterótrofos. O que seria heterótrofos? Heterótrofos são seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. No caso dos fungos, eles são heterótrofos por absorção. Por quê? Ele vai liberar a sua enzima no alimento, por exemplo, numa laranja, ele libera a sua enzima na laranja. Essa enzima vai começar a fazer a digestão dessa laranja fora da célula. E quando ele terminar de fazer a digestão, o fungo vai e absorve todos os nutrientes que ele precisa para se reproduzir e crescer ainda mais. Eles também são seres eucariontes. As células deles, inclusive, é bem parecida com as nossas. Eles chegam a ser mais parecidos com um animal do que com a própria planta, segundo os estudos. E eles também podem ser classificados em sarpróbios ou parasitas. Os sarpróbios são os decompositores. E os parasitas são aqueles que se alimentam de animais ainda vivos. Também eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares são as leveduras, que a gente não consegue ver a olho nu. Já os pluricelulares é no caso o cogumelo que eu mostrei, a orelha de pau, os bolores, que você consegue visualizar muito bem a parte de frutificação dele, a parte reprodutiva. Os fungos também, a reprodução deles pode ser tanto sexuada como assexuada. A reprodução sexuada, ela é através da plasmogamia, que no caso são quando dois micélios se encontram e se fecundam. E a assexuada é através de brotamento, através da produção de esporos, que eles também produzem esporos, enfim. Os fungos, eles são bastante utilizados na nossa alimentação, como por exemplo o cogumelo. O cogumelo, ele é bastante utilizado também, muita gente faz chá de cogumelo, mas tem que ser dos não tóxicos, tá, gente? Tem o champignon também, e na produção de bebidas alcoólicas, do pão, de tudo que usa a fermentação, mas isso os meninos vão explicar melhor. O cogumelo, ele tem um pouco a estrutura dele. Essa parte aqui, ó, o pessoal chama de corpo de frutificação ou de reprodução, tá, gente? Porque é onde ele se reproduz. Aqui embaixo, nós temos o micélio. No micélio, existe várias ínfas, que são um emaranhado de filamentos, assim, que para você conseguir visualizar melhor, é no microscópio, porque aqui assim, ó, quase não dá para se visualizar, tá bom? E é isso, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai mostrar o experimento e vai explicar um pouco mais para vocês. Bom, a partir da explicação do meu colega Eric, agora nós vamos realizar um experimento muito simples utilizando leveduras. Bom, para esse experimento nós vamos estar utilizando esse fermento biológico próprio para alimentos, encontrado em qualquer supermercado, né? Eu coloquei um pacote desse nesse recipiente aqui.
Uma colher, eu prefiro utilizar uma colher de plástico mesmo, uma descartável. Um pouco de água em temperatura ambiente um pouquinho mais quente, né? Não pode ser uma água tão fria, para não alterar o resultado do experimento. Dois recipientes do mesmo tamanho, que eu rotulei como a amostra 1 e a amostra 2. Um pouco de açúcar, açúcar também aquele normal, utilizado em cozinha. Dois elásticos e guardanapos. Bom, para começar nós vamos adicionar uma colher dessa da nossa levedura em cada um dos recipientes, tá? É uma colher de chá normal. Isso. Aqui. Uma colher aqui. E vamos adicionar água até mais ou menos na metade do nosso recipiente, tá? Nos dois. Tá vendo? Vocês podem perceber aqui que tá no mesmo nível da água, né? Tá no mesmo nível. Eu vou virar para vocês poderem perceber melhor e a tarja não atrapalhar. O mesmo nível de água nas duas amostras. E agora nós vamos misturar essa suspensão de leveduras. Vamos fazer a mistura dos dois. Em uma dessas amostras, no caso na amostra 1, eu vou adicionar também uma colher de açúcar, tá? Vamos fazer a adição de uma colher de açúcar e misturar também, tá? Bom, depois da mistura vocês podem perceber que eles ficaram bem homogêneos, né? É importante deixar ela bem homogênea, mesmo nível de água as duas. E agora a gente vai cobrir isso com o guardanapo e fechar com os nossos elásticos. Bom, agora eu separei dois guardanapos aqui, né? E vamos cobrir as nossas duas amostras com ele e lacrar com um elástico. Aqui. Também. Agora nós vamos aguardar 30 minutos, né? Ter cerca de 30 minutos a 1 hora e vamos ver o resultado do nosso experimento. Bom, agora passada a meia hora, na verdade se passaram 35 minutos, nós vamos abrir nossos recipientes e analisar as nossas amostras. Bom, vamos começar abrindo aqui a nossa amostra 1, né, que recebeu o aditivo do açúcar, né? Vocês podem ver aqui, é a amostra 1. Aí, olha como ela ficou. Vou virar um pouquinho o recipiente para vocês verem melhor. E agora aqui a nossa amostra 2 sem a adição do açúcar, né? Vou colocá-las aqui lado a lado, pra vocês poderem comparar. Bom, como vocês puderam perceber, né, teve um aumento na nossa amostra 1, recebeu o aditivo do açúcar, né, nessa espécie de espuminha que subiu aqui em cima deles. E agora a minha colega Franciele vai explicar melhor para vocês o porquê disso acontece e qual foi a reação que nós tivemos nesse experimento. Antes de explicar para vocês sobre o experimento, eu vou fazer um breve resumo sobre as leveduras. Leveduras é um tipo de fungo de organismo unicelular que não faz fotossíntese e sua reprodução, de modo geral, é assexuada. Esses micro-organismos se multiplicam rapidamente e realizam uma respiração anaeróbica ou fermentação, que é muito utilizado na fabricação de pães, bolos e bebidas alcoólicas. Uma das espécies mais conhecidas da levedura é o Saccharomyces cerevisiae, chamada popularmente de levedo ou levedura da cerveja. A levedura da cerveja converte o açúcar em álcool por meio da fermentação e é uma etapa de respiração anaeróbica, como eu disse. É esse processo utilizado nas bebidas alcoólicas para a produção de cerveja, uísque, gin, dentre outros. As leveduras são usadas também para benefício da saúde, pois tem alto valor proteico e é muito rica em vitaminas do complexo B. Além disso, possui um efeito importante no aparelho digestório, ajudando no funcionamento do intestino.
e exercem um papel também de defesa do organismo contra agentes patológicos. Bem, com base nisso, eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre o nosso experimento. A levedura, no caso em questão, é o fermento biológico, que é um organismo heterotrófico. E como vocês já sabem, organismos heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Portanto, para receber os alimentos, eles necessitam de uma fonte externa. No caso em questão, a levedura utilizou do açúcar presente na água como fonte de alimento para a produção de energia. E durante esse processo de produção de energia, ela acaba produzindo o CO2, que é um gás. É esse gás o responsável pela espuma e pelas bolhas que visualizamos no experimento. É esse também CO2 o responsável pelo crescimento dos pães e dos bolos utilizados na culinária, assim como a espuma produzida nas bebidas alcoólicas, como a cerveja. Portanto, esse experimento teve a finalidade de nos demonstrar de forma simples como é feito o processo de produção de energia das leveduras, que é um dos organismos que nós baseamos para a produção desse trabalho sobre fungos. É isso. Obrigada pela atenção. Quero agradecer principalmente aos meus colegas Bruno e Eric. Eu espero que todos vocês estejam bem, tenham um ótimo dia e até a próxima.